Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que tua vida e a tua casa serão tocados pela glória de Deus. Aonde há medo, aonde há ansiedade, que seja removida agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Todo ataque espiritual à mente, todo ataque espiritual à saúde, todo ataque espiritual à família, nós damos uma ordem: retroceda, caia por terra, e oramos agora por céus abertos sobre a tua vida e sobre a tua família. Consagramos essa noite ao Senhor e declaramos o que a tua palavra diz, que nós e a nossa casa estamos totalmente guardados e protegidos pelo Senhor. Como está escrito, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu Pai, tem livramento nessa casa, tem proteção sobre esta vida, no nome de Jesus. O Senhor nos guarda, enquanto dormimos, Ele trabalha, enquanto descansamos, Ele cuida de todas as situações, problemas, pendências e seja lá o que for na vida dessa pessoa. Eu oro declarando tudo está agora sendo visitado pela abundância de Deus, pelo sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. E também oro, Pai, por todo aquele que está doente, para que seja curado. Jesus, tu cura, e a nossa fé está em ti, e nós oramos por cura no sangue, cura nos órgãos internos, cura na coluna, nos braços, pernas, cura em o nome de Jesus Cristo. Sim, nós cremos que o Senhor cura e dizemos a toda enfermidade, a todo câncer, a toda alergia, a todo tipo de problema de saúde, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Renda-se, invocamos o nome de Jesus aqui. Sim, chamamos por Jesus, invocamos o nome poderoso do nosso Salvador, daquele que é, daquele que ressuscitou, daquele que está na nossa vida, daquele que nos deixou o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Nós cremos nele, nossa fé está nele, cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão e única e exclusivamente por Jesus. Senhor, te damos graças por essa noite, graças porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, graças porque o Senhor não tem largado da nossa mão. E consagramos a Ti, Pai, o mês de agosto, para que seja um mês especial, para que seja um mês de virada, para que seja um mês de mudança, para que seja um mês de milagres, de multiplicação de bênçãos, de vitória, de acréscimo do céu sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E declaramos, ó Deus, que tememos o Teu nome e que não há nada nem ninguém que se compare a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti com todo o nosso coração, humildemente, reconhecendo, ó Deus, que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Se Jesus é o Senhor da tua vida, se Jesus é o Senhor da sua casa, declare aqui nos comentários: Ele é meu Senhor. Escreve aí: Jesus é meu Senhor. Declare com toda a fé do seu coração. Coloque tua fé nele. Você pode estar nos vícios, você pode estar numa situação complicada. Chama por Jesus. Ele vai até você. Chama por Jesus. Chama por Jesus. Você verá a ação dele em favor da tua vida, em favor da tua casa. Glória a Deus. Estamos no nosso propósito. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. As pessoas constantemente me perguntam aqui por que estamos orando por agosto. Hoje me perguntaram novamente aqui por que estamos orando por agosto. Bem, desde o primeiro dia do ano nós temos apresentado um mês a Deus. Então hoje nós estamos apresentando o mês 8 porque estamos no 8º dia de oração.
Então nós consagramos o dia, mas também lançamos uma oração para o nosso futuro. É por isso que estamos orando cada dia, tanto na oração das 6 da manhã, quanto na oração das 18 horas. Amém? E eu quero dar um testemunho aqui para você, para a glória de Deus. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso e o Senhor tem feito coisas maravilhosas aqui. Eu recebi o testemunho da Cláudia e ela escreveu assim: venho testemunhar nos 12 dias de clamor. Coloquei meu esposo em oração, pois ele estava há cerca de 3 meses sentindo um caroço na garganta, e com 6 dias de clamor, ele comentou que não estava mais sentindo o caroço. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, por ter me respondido. Deus é fiel, Cláudia. Jesus está vivo. Também recebi o testemunho da Vilma. Ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, por meio da campanha Carta para Deus, ganhei uma causa na justiça que estava parada desde 2016. Você já notou que esse propósito da Carta para Deus, nós tivemos tanto testemunho nos últimos 30 dias, o que eu ando recebendo de testemunho daquela carta para Deus. Amém? Nós estamos vivendo milagres para a glória de Deus. Você vê a importância de você entrar num propósito com fé, de você mergulhar num propósito como esse que nós estamos agora? Olha o que Deus está fazendo. Olha quanto testemunho bonito da carta para Deus. E desses 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, você vai ver também o que Deus vai fazer aí. Você vai ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Antes disso, eu quero pedir que você compartilhe também com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes. Se puder mandar para 100 contatos, para 200, não sei quantos contatos tu tem, mas tenho certeza de uma coisa, talvez você tenha amigos que eu não conheço, certo? Então compartilhe. Alguém está precisando próximo de você de uma palavra, pega o link da oração, tem uma setinha aí, né? Tem um botão aí, e quem está assistindo até pela televisão, pega o teu celular aí, pega teu celular e compartilha pelo teu celular também, em nome de Jesus. Assiste na televisão, mas compartilha também pelo teu celular, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer uma palavra sobre sensibilidade espiritual. Eu acredito que as pessoas estão muito desconectadas do que Deus fala com elas, desconectadas de sentir Deus, de sentir a presença de Deus. Aí alguém pode dizer assim: não, mas nós andamos por fé e não por vista. Concordo, creio nisso também, mas não podemos esquecer que a sensibilidade espiritual é fundamental para a nossa vida, porque há momentos da nossa vida que, se nós não sentirmos a força de Deus na nossa vida, nos tocando, nos impulsionando, fica difícil. Fica difícil diante do combate espiritual. Fica difícil diante das oposições, diante das injustiças e diante da maldade. Eu acredito que o Espírito Santo, ele não é alguém que só habita em mim, que aceitei Cristo como meu Salvador, mas ele também se manifesta. Eu posso sentir a presença de Deus, eu creio nisso. E muitas pessoas, elas ignoram totalmente, sabe, Deus falando com elas, ignoram o sentir espiritual, ignoram até mesmo o discernimento que Deus dá para elas no Espírito. Existem 2 passagens que eu quero compartilhar com você. Uma delas está em Juízes capítulo 16, verso 20, que diz assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Sansão era um homem muito forte, era respeitado pela força. Bom, ele chegou nos portões de uma fortaleza, arrancou os portões e subiu uma montanha com aqueles portões, só para mostrar a sua força. Deus havia dado para ele um talento especial. Ele tinha uma força sobrenatural. O Espírito Santo estava sobre a vida de Sansão. E nenhuma vez os filisteus conseguiam prevalecer contra ele. E ele protegia assim Israel. No entanto, a Bíblia diz que ele começou a sair da palavra.
ele começou a andar fora do propósito, a andar fora do desígnio de Deus. E quando ele começou a andar fora do desígnio de Deus, se misturando com gente que não era para ele se misturar, começando um relacionamento também que Deus não queria que ele começasse, então ele começou a cair no favor de Deus. E chegou o ponto que chegou às últimas, podemos dizer, quando ele revela o seu segredo. Sansão, ele tinha um voto, o voto do Nazireu. E ele não podia revelar o voto dele com as pessoas, porque era algo especial. Era algo que era uma intimidade que ele tinha com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, tenha cuidado quando você revela algumas intimidades que você tem com Deus. Nem todos vão entender, nem todos vão aceitar também aquilo que Deus fala com você no secreto. Até acredito, e aqui vai um recado muito importante para cada um que me acompanha aqui, tem coisas que Deus nos mostra que não é para a gente falar, é para a gente só orar. Isso é uma coisa que eu quero ensinar para você, porque às vezes tem pessoas que têm uma visão aberta, Deus revela coisas para elas, e elas chegam, né, ao seu líder espiritual, elas chegam a alguém e dizem, olha, eu vi isso, isso, isso e isso. E às vezes a pessoa não vai interpretar bem aquilo, porque primeiro, às vezes ela não tem essa sensibilidade espiritual que você tem, ela não tem esse discernimento, ela não tem as mesmas experiências que você, ou às vezes ela não acredita da forma como você acredita. E se você falar para ela, sabe, ela pode levar para outro lado e você passar por um descrédito. É por isso que tem certas coisas que Deus nos mostra, que Deus nos revela, que nós devemos só orar. E claro, falar quando temos certeza e quando o Espírito Santo de Deus nos direciona. Daí sim, mas mesmo assim, quando o Espírito Santo nos direciona, nós devemos ter muita cautela no que vamos falar, na forma também que vamos compartilhar. Eu acredito que tudo que Deus nos mostra e nos conduz a entregar ou, sabe, a ser usado por Deus, tem que ser com ordem e com decência. Então aqui essa é uma dica muito especial para você aí que tem um dom de Deus, que Deus mostra muita coisa para você. E por que eu estou falando isso? Porque Sansão, ele perdeu completamente a sua sensibilidade espiritual. E a Bíblia diz que Dalila armou uma armadilha para ele. Ela estava em conluio com os filisteus e atou ele na cama, cortou os cabelos dele, e quando ela disse, Sansão, os filisteus vêm aí, ele não conseguiu sair daquelas cordas, e ele foi levado preso, e ali humilharam ele, e ali houve uma derrota. Sabe por quê? Houve uma derrota porque ele não percebeu que Deus estava deixando ele. Ele não percebeu que ele estava perdendo o que era de mais importante, que era a presença de Deus na vida dele. Às vezes estamos perdendo a presença de Deus na nossa vida também. Estamos perdendo a presença de Deus por muitas vezes sair do propósito, não seguir a visão de Deus para nós, por muitas vezes seguirmos o nosso ego, a nossa vontade, e somos dominados por ódio, por raiva, por ressentimentos. Tudo isso, de alguma maneira, vai bloqueando, vai nos privando da graça de Deus. Mas não para aí. Em Lucas capítulo 24, verso 16, a Bíblia diz assim, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quando Jesus ressuscitou, nem todos puderam vê-lo. E sabe por quê? Porque a sensibilidade espiritual, a falta de intimidade com Deus, a falta de se relacionar com as coisas espirituais, torna você uma pessoa insensível para a presença de Deus. Então muitas vezes Deus está falando no culto e você está pensando que você está numa palestra. Muitas vezes Deus quer falar com você, Deus vem e traz um pensamento a você
e você ignora aquele pensamento. Você ignora, sabe, aquela revelação, aquela impressão que o Espírito Santo deu e colocou em você. Por quê? Porque os seus sentidos espirituais estão embrutecidos. Você tem andado tão longe de Deus, tão longe das coisas de Deus. Você tem, sabe, se envolvido com tantas coisas aqui nessa terra. E nós vemos, sabe, agora, no final de ano, nós vimos as pessoas, elas se distraindo. E claro, merecem. Cada um de nós merece ter descanso, cada um de nós merece ter um tempo de família, cada um de nós merece o melhor de Deus aqui dessa terra. Mas a gente não pode deixar a nossa vida espiritual de lado. Você não pode deixar Deus de fora da festa da tua família. Você não pode deixar Deus de fora das tuas férias. A nossa fé, ela precisa ser praticada diariamente. Nós não podemos, sabe, nos envolver com as coisas aqui desse mundo e nos esquecer da santa presença de Deus. Às vezes você se envolve numa fofoca, você permite com que o seu coração seja contaminado com fofoca, com distrações, com gente falando mal dos outros, e você deixa aquilo entrar para dentro de você e isso vai esfriando você, isso vai matando sua fé, isso vai te afastando de Deus. Você fica ouvindo certas coisas, teu coração vai se decepcionando, você vai se entristecendo e aos poucos você vai se afastando. E tudo isso, de alguma maneira começa a nos prejudicar. Tem certas coisas que nos contaminam. Eu estava lendo em Cânticos sobre as raposinhas. As raposinhas é tudo aquilo que tenta entrar no nosso coração e tenta destruir a nossa vinha, destruir a nossa comunhão com Deus. É isso que o diabo quer. O diabo quer lançar uma mágoa para destruir a tua comunhão com Deus. Ele quer colocar um ressentimento em você para destruir a tua comunhão com Deus. Ele quer que você olhe tanto para os homens a ponto de destruir a tua comunhão com Deus. Sabe, nós precisamos tomar uma decisão. Às vezes sair do meio da multidão. Não estou falando de sair da igreja. A igreja, ela é a coluna e firmeza da verdade. Mas eu estou falando de sair da multidão. Ou seja, às vezes a gente tem muito amigo dentro da igreja, tem muito amigo também fora da igreja. E às vezes é melhor, sabe, você continuar frequentando os lugares, continue frequentando a igreja, continue frequentando, sabe, aquele lugar onde você vai no seu futebol, você vai no seu beach tênis, ou seja lá o que for que você faz. Mas, sabe, terminou ali, você vai para casa e tira um tempo, sabe, para se descontaminar os ouvidos. Porque às vezes nossos ouvidos começam a se contaminar com todo tipo de coisa, com todo tipo de conversa, com todo tipo de pensamento. E isso vai, de alguma maneira, nos embrutecendo espiritualmente. Daqui a pouco o nosso coração não é mais um coração de carne, é um coração de pedra. É um coração de pedra porque viu tanta coisa, ouviu tanta coisa, e aquilo ali entrou para dentro, aquilo ali contaminou. E isso aí está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Por isso, se você quer vencer esse afastamento, essa insensibilidade espiritual, se afaste um pouco das pessoas. Isso é o que eu encontrei. Olha só. Comece a se afastar das pessoas. Se afaste das pessoas e se conecte com Deus. Se afaste das pessoas e esteja próximo de Deus. Tire, sabe, um pouco desse tempo que você gasta muitas vezes até mesmo assistindo coisa que não é para assistir, vendo a vida dos outros, e vai orar. Vai ter intimidade com Deus, vai passar tempo na presença de Deus. Às vezes nós vivemos mais a vida das pessoas do que a nossa vida. Vivemos mais o que está acontecendo no externo do que a nossa vida. Por isso, o meu conselho para você é só um. Tenha intimidade com Deus, para que a sua sensibilidade espiritual não venha embotar. Você sabe o que é um machado embotado? Um machado embotado é um ferro que perdeu o fio. Ou seja, por mais que ele seja letal, ele perdeu a eficácia. Quando a nossa vida espiritual se torna embotada, nós perdemos a eficácia. Permanecemos tendo fé em Deus, mas perdemos a nossa eficácia. Paramos de ter respostas, paramos de ouvir a Deus, paramos de sentir a Deus. Que Deus nos guarde.
Eu sei que há dias que a gente não sente a presença de Deus e sabemos que Ele está lá mesmo assim, eu sei disso. Mas não podemos viver sem sentir a Deus, porque fomos criados não só para ouvir a Deus, mas para sentir a Deus. Então a sensibilidade espiritual para mim, ela faz parte da nossa vida. Nós somos reativos, reagimos a ambientes, reagimos a pessoas e reagimos à presença de Deus também. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que a sua intimidade com Jesus e com a palavra dele melhore muito a partir do dia de hoje. Sabe, se arrependa, peça perdão a Deus por você ter andado longe dele. Peça perdão a Deus por você ter dado ouvidos a tantas pessoas e ter deixado de ouvir a Deus. Às vezes, nós estamos consumidos por sentimentos que não vêm de Deus. Estamos consumidos por pensamentos que também não vêm de Deus. Por isso, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91 e quero também lhe convidar a se tornar aluno da Academia Quindo Global. Essa semana nós vamos ter a Escola de Profetas e quem é aluno vai poder assistir online essa tremenda bênção que se chama Escola de Profetas. Eu espero que um dia você possa estar no presencial conosco, mas se você não se inscreveu para essa escola, você pode assistir online através da nossa academia, Academia Quindo Global. É só você ir lá no nosso site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno na Academia Quindo Global. E mais uma coisa importante, nós estamos também no novo módulo. Segunda e terça, eu estarei dando mais 2 chaves para você mudar a sua mentalidade. Então, quer crescer espiritualmente? Vem para a academia, experimenta algo novo, experimenta o toque de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Peço que você me ajude a compartilhar essa palavra, mande aí para 10 pessoas. E domingo agora eu estarei ministrando aqui em Alphaville e estou em São Paulo, já para a escola que começa amanhã. E domingo agora, nós teremos um grande culto às 9 horas da manhã na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 então, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. As tuas bênçãos, as tuas misericórdias estão sobre nós. Estão sobre a nossa casa. Livra, Pai, essa família de todo o mal. Livra essa família de todo o projeto do inimigo para insensibilizá-los quanto à presença de Deus, quanto às coisas de Deus. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que aquela palavra de Efésios 5,14 se cumpra. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e a luz de Cristo te esclarecerá. Meu Deus, aviva esse lar. Aviva essa casa, que a presença de Jesus comece a aquecer nos corações, que essa pessoa tenha um profundo arrependimento e se volte para Jesus totalmente, se volte para a palavra de Deus, se volte para o propósito do eterno na vida dela. Eu oro em nome de Jesus também, para que toda pessoa, Pai, que por causa dos problemas, por causa das doenças ou de outras coisas, seu coração endureceu. Senhor, eu oro para que o Senhor visite ela,
para que a tua presença visite ela e que ela saiba que o Senhor é Deus fiel e que nunca abandona, nunca nos desampara. Meu Pai, toque-os com o teu poder, com a tua graça e com o teu favor agora. E nós consagramos a Ti essa noite, para que essa noite tenhamos a visitação de Deus na nossa vida e na nossa casa. Mas consagramos a Ti também o mês de agosto de 2026, para que seja um mês de milagres, para que seja um mês de bênção, para que seja um mês de mudança, para que seja um mês de avanço, para que seja um mês de grandes oportunidades. Libera do Teu favor, Pai. Abençoe esta casa, abençoe esta família. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Em nome de Jesus, eu oro também para que todo aquele que está doente seja curado e todo aquele que está atrapalhado na vida, está sendo atacado espiritualmente, que receba o livramento e a vitória do Senhor em nome de Jesus. Oro também por aqueles que têm buscado uma provisão especial do Senhor, uma provisão financeira, uma provisão de livramento, uma provisão de oportunidade. Senhor, toque-os com o Teu poder e dá vitória a eles em nome de Jesus. Amém e amém. Declare assim comigo: agosto será um mês sobrenatural. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui na oração, se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais de bênçãos sobre esta casa, sobre esta família e sobre a empresa, os negócios, a pessoa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera favor, libera paz, libera alegria, que dentro dessa casa haja harmonia, sim, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, enche essa casa, enche essa vida com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Afasta a inveja, a obra de maldade, toda invocação contrária a ela, e declaramos por terra em nome de Jesus. Quebramos todo o poder das trevas, toda a influência maligna contra os filhos, contra a família, e declaramos que esta casa está protegida. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus cobre essa casa, o sangue de Jesus cobre essa família. Que seja quebrado todo encantamento, que seja quebrado toda maldade, no nome de Jesus Cristo. Toda obra de maldade está desfeita agora. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Nós declaramos que este lugar, aonde está sendo ouvido essa oração, o Senhor está tocando. A mão do Senhor está tocando. E aonde houver uma amarra espiritual, onde houver uma ação maligna, nós quebramos o poder agora dessa influência no nome de Jesus Cristo e damos uma ordem. Mal, pega tudo que tu tem mandado contra essa pessoa e sai em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarde-os, proteja-os. E como está escrito na tua palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Senhor, pedimos a tua bênção. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Que prazer estar aqui com você e poder liberar uma palavra profética e fazer uma oração profética também em favor da tua vida e da tua família. Não pare de vigiar em favor da tua casa. Não pare de vigiar na tua própria vida. Muitas vezes o inimigo, ele lança pensamentos contra nós com um objetivo muito claro. O objetivo dele é parar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu sei que ela é endereçada para alguém que está me ouvindo, mas eu quero que você preste muita atenção. Não pare. Se o Senhor não disse para você parar, você deve continuar. Eu não sei a quem é endereçado essa instrução divina, mas enquanto eu estava aqui orando, o Senhor me falava isso.
E o Senhor tem falado muito comigo nos últimos dias sobre isso. Só pare se Ele mandar parar. Se Ele não mandar parar, continue. Se Ele não mandar parar, vá. E digo mais, Deus sempre fala conosco. Você não precisa ficar preocupado, mas será que Deus ainda está nisso? Será que Deus ainda está aqui nesse negócio? Ei, se Ele não mandou você parar, é porque Ele está. É você que tem que ver Deus aí na sua vida. Você tem que ver Deus aí, junto com você. Então, não deixe o inimigo tirar você de um negócio de Deus. Amém? Não deixe o inimigo tirar você, lhe desanimar, fazer você pensar que Deus não está mais nisso. Ei, quando Deus não está mais numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Amém? Entende o que eu estou falando? Quando Deus não estiver numa coisa, você vai ser o primeiro a saber. Você vai ser o primeiro a saber. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra com você. As crises nunca surpreendem Deus. Nem as crises, podemos dizer assim, ao seu redor, nem as crises que você tem. Porque todos nós muitas vezes enfrentamos crises. Todos nós lidamos com situações adversas na nossa vida. E aprender a lidar com essas circunstâncias é crucial para o sucesso que a gente vai ter. Se você parar para ver, carreiras de sucesso são enterradas por causa da falta de gerenciamento dentro de uma crise, seja financeira ou até mesmo emocional. Quando uma pessoa entra em parafuso emocional, quando ela, descontrola emocionalmente, a vida dela também começa a sair dos eixos, em todos os sentidos, no casamento, no relacionamento com os filhos, no trabalho dela, nas finanças, nos empreendimentos, nos sonhos, em tudo. Por quê? Por causa de uma crise que não foi gerenciada. Uma crise que não é gerenciada põe abaixo um governo. Uma crise que não é gerenciada. É por isso que, quando Jesus estava com os discípulos dentro daquele barco e começou aquelas fortes ondas, o vento forte, Jesus estava dormindo. Porque a crise do lado de fora nunca afetou Jesus. Nunca afetou Jesus. E para você ver, toda vez que Jesus terminava de ministrar ao povo, ele ia orar. Porque a oração é o meio de aquietar a alma. A oração é o caminho para você ter a plena harmonia. Eu vejo, as pessoas muitas vezes fazendo várias coisas para encontrar a harmonia. Elas buscam isso. Eu gostaria que você soubesse que a harmonia verdadeira você só encontra em Jesus. Todo o resto, é apenas um paliativo. Mas a harmonia que você encontra em Jesus Cristo é paz, é verdade e traz a você não apenas um momento de alegria, mas lhe leva a um lugar de estabilidade. E eu quero ler um texto para você que é 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Pedro acreditou nisso, preste atenção. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Que tremenda essa palavra. Ele estava falando sobre crise. E ele estava falando aqui, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
que Pedro estava dizendo? Gente, as crises fazem parte da vida. Não tem como solucionar todos os problemas. Porque tem problemas que, sabe, termina um problema aqui, começa outro ali. Daí o que você vai fazer? Puxa, mas acabei de resolver esse, já apareceu esse outro. Você vai ter que aprender a desfrutar da vida em meio aos problemas que aparecem. Porque se você viver sempre preocupado, sempre ansioso, se você viver, sabe, temendo em que o pior pode acontecer a qualquer momento com você, ou você ter uma perda financeira, ou, sabe, algo ruim acontecer na sua vida, se você não souber gerenciar essas coisas, você não vive a vida que Deus tem para você. O tempo, ele urge, como eu costumo dizer, o tempo urge. Ele está sempre, sabe, parece que nos pressionando. E se nós não tivermos uma vida em Deus, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Por isso, a crise é a dobradiça da porta da promoção. Todo vencedor tem circunstâncias difíceis para superar. Todo vencedor. Olha para a vida de Daniel. Experimentou ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus entraram numa fornalha de fogo ardente e Deus os livrou. Jó vivenciou a perda total dos filhos, das posses, da saúde. Manteve-se íntegro a Deus e venceu a crise. Elias teve o seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em uma época de extrema fome e crise nacional. José experimentou o ódio dos irmãos, a acusação contra o seu caráter. Foi esquecido na prisão por 2 anos após interpretar o sonho do copeiro Mor. Ou seja, todos os grandes vencedores tiveram que enfrentar a crise e vencer. Eu estava pensando, Golias, estava pensando hoje pela manhã enquanto eu preparava a palavra. Golias foi uma bênção para Davi. Uma crise que virou uma bênção. Então tem problemas que, na verdade, eles estão disfarçados de crise. Mas por trás de tudo isso, existe uma promoção guardada para você. Existe uma bênção, existe uma influência que vai ser liberada, existe um recurso que vai ser liberado, existe novas oportunidades que estão chegando por meio daquela crise. Então por que eu vou temer a crise? Se Deus está permitindo a crise para me abençoar. É que a gente teme tanto a crise. Porque pensamos que a crise, ela chegou para nos derrotar. A crise, ela tem uma personalidade de colocar medo no coração dos homens. Mas nós temos que ver que a crise foi permitida por Deus para que Ele se manifestasse na tua vida e colocasse para correr essa crise. Por trás da crise existem ações demoníacas, demônios. Porque tem gente que não gosta que a gente fale de demônio, né? Mas demônio é real. A operação do mal é real. Aí tem gente que diz, não, é só o homem que é mal, não existe essa questão de anjos e demônios. Como não? Vivemos num mundo espiritual, existe uma realidade. Não é porque isso não está sendo pregado em grande parte das igrejas que deixe de ser verdade. A batalha espiritual é real, por trás de muita crise tem uma ação demoníaca. Por trás de muitas manobras que a gente vê no dia a dia, existe uma ação maligna e nós não podemos ficar com medo ou, sabe, ignorar a realidade espiritual. A crise produzirá paciência. Em Tiago, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência.
A prova da fé produz paciência. Então Deus permite com que eu enfrente determinadas crises para que eu aguarde um livramento de Deus, para que eu aguarde uma sabedoria especial, para que Deus me ajude no meio daquela circunstância. Sabe, eu também sou pressionado, assim como você, a desistir de certas coisas, a parar com certos projetos, mas eu tenho confiado em Deus e no meu tempo de oração, no meu tempo pessoal, aqui fora das telas, fora, né, do público, quando eu estou orando ao Senhor, o Senhor tem falado isso muito forte dentro de mim. Você só para a hora que eu disser para você parar. Você só muda de direção a hora que eu falar para você mudar de direção. Até lá, fica firme aí, meu filho, e confia em mim. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito Santo tem dito para mim, aguarda, seja paciente. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar, a confiar. A paciência produzirá todo milagre e toda provisão desejados por você. Você sabia disso? Em Tiago 1,4, olha o que está escrito aqui, na sequência daquele versículo que nós lemos. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência vai produzir algo na minha vida. Ela vai gerar milagres, ela vai gerar provisão, ela vai gerar livramento, ela vai gerar vida abundante, ela vai gerar favor do Altíssimo. A crise vai passar. A crise vai passar. No dia da adversidade, no Salmos 27, versos 5 e 6 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Salmos 27, versos 5 e 6. Sabe o que a gente não imagina? Que às vezes ele te leva para trás para que ele possa te empurrar para frente. Vou repetir. Às vezes ele te leva para trás para te empurrar para frente. Tudo o que você precisa é manter-se firme, porque Deus está no controle dessa crise. Você só tem que gerenciar aí, ó, aqui dentro. É isso aqui que você tem que gerenciar. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Peço que você deixe a sua curtida aqui nessa oração e que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque você foi abençoado. O Senhor falou contigo. O Senhor falou contigo. Então, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer os meus livros, que têm abençoado a vida de muita gente. Tá? Esse aqui é o Café com Jesus, um devocional atemporal, tá? Porque você pode começar ele hoje, você pode começar a qualquer tempo, você pode ler 2, 3 devocionais, tem 350, um para cada dia. Aliás, você tem 365, um para cada dia, não é 350, 365 devocionais. Mas você pode ler 2, 3 por dia. Você pode tanto fazer um por dia, quanto ler 2, 3 por dia, porque eles são atemporais, tá? E esse aqui também, ó, Café com Jesus também é atemporal. Você pode começar hoje ele. Mesmo que você esteja no meu lançamento, você pode começar esse aqui e ler os dois ao mesmo tempo, tá? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu tenho ouvido coisas tão boas esses livros aqui. Eu tenho sido, assim, tão
abençoado de poder ouvir o quanto pessoas que têm feito esse devocional têm crescido. Até gente que nem, sabe, às vezes nem acredita muito em Deus, estão fazendo o devocional, estão começando a crer, estão começando a ouvir a Deus, sabe? É tremendo. Tem muito cônjuge que não é crente, sabe? Não tem fé, como a esposa ou como o esposo, estão fazendo o devocional, estão se entregando mais a Deus. Então esses livros aqui estão sendo uma bênção na vida de muita gente. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. E também, se você quer ser um parceiro doador e nos ajudar em nossos programas de televisão, eu estou de segunda a sexta na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Nossos programas não são mantidos pela igreja, são mantidos por mim e pelos meus parceiros. E se Deus tocar no seu coração de nos ajudar nessa obra, de ser um semeador, doador, um parceiro de fé, desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Se você quiser ser, vá lá no meu site e veja como e conte com as nossas orações. Amém? Salmos 91. Também quero lhe convidar a participar da nossa escola online, que é a Kingdom Global, é uma academia, e eu vou começar um novo módulo a partir da semana que vem, na quinta-feira eu vou começar, e vou fazer ao vivo, certo? Vou fazer ao vivo, mesmo que você assista depois mais tarde, sobre sonhos, e vai ser algo incrível, exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Inclusive, semana que vem tem Escola de Profetas, e quem é aluno da Academia Kingdom Global vai poder assistir online parte da escola, não toda, porque tem uma parte que é a ministração final, que eu acho ela muito privada, ela tem que ser feita presencialmente. Então, as ministrações nós vamos transmitir pela academia, certo? Mas a ministração final, não. Então, você que é aluno da academia vai poder assistir, vai ser uma grande bênção, certo? Online. E quem vai estar presencial, te aguardo, vai ser também uma bênção, ok? Salmos 91. Peço que você compartilhe agora com 8 pessoas. Amanhã, aliás, hoje mesmo, estarei já em BH. Eu ministro amanhã pela manhã na Action Church, né? Junto com a minha esposa, em Belo Horizonte, e da apóstola Débora Guilhem. E no domingo, aliás, amanhã mesmo, eu já retorno para São Paulo à tarde, e no domingo eu ministro às 9 da manhã, aqui em São Paulo, ministro aqui em São Paulo, às 9 da manhã, em Alphaville, e às 18h30 a minha esposa. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vocês que chegaram agora na oração, ouviram a mensagem que eu dei no início da oração? Uma palavra que Deus colocou no meu coração?
Se você não assistiu, depois você ouça. Amém? Escreve aqui nos comentários 1000 vezes mais sobre a minha vida em nome de Jesus. 1000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco e queremos ouvir cada vez mais a Tua voz. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os intercessores que estão aqui. Todos aqueles, Pai, que intercedem pela sua família, que intercedem por outras causas, que têm colocado também diante de Deus os nossos programas de televisão, essa missão que o Senhor nos deu e que o Senhor possa nos abençoar em todas as coisas. Senhor, nós confiamos em Ti, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres e não há impossíveis para Ti. Eu oro agora, Pai, por toda pessoa que anda tendo problemas emocionais, que anda, Senhor, sensível a qualquer tipo de adversidade e que anda passando por crises. Eu oro agora para que o Senhor dê vitória a essa pessoa e o Senhor a fortaleça por dentro. Senhor, que a unção fortalecedora venha sobre a vida de todos aqueles que estão agora em oração. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e com o Teu favor. Afasta, Pai, todo o mal dessa casa. Afasta todo o mal dessa família. Livra do mal, livra do laço do diabo, livra das acusações, livra da mentira, livra da maldade. No nome de Jesus eu oro para que o Senhor dê vitória dentro dessa casa, dê vitória com os filhos, dê vitória no casamento, dê vitória nas finanças e profetizo 1000 vezes mais de bênçãos sobre essa casa, 1000 vezes mais de bênção sobre essa empresa, 1000 vezes mais de bênção no caminho dessa pessoa. No nome de Jesus eu oro também para que todo aquele que está doente fisicamente seja curado agora, que toda alergia, todo câncer, toda dor, todo mal, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, a Ele damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu apresento diante de Ti, Pai, o problema de cada pessoa, a circunstância que cada um está enfrentando, e eu peço milagre, eu peço intervenção, eu peço mudança e que o Senhor visite cada um deles. Senhor, visite-os, fale com eles e que eles caminhem debaixo da unção do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Te aguardo amanhã, 6 horas da manhã, aqui na oração junto comigo. Vou fazer direto de BH. Amém? Ore por nós, para que sejamos fiéis nessa missão que o Senhor nos deu. Amanhã à tarde já retornamos para São Paulo com a graça divina. Um abraço a todos e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus 1000 vezes mais, entrando na tua vida, na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, no nome de Jesus Cristo. 1000 vezes paz, 1000 vezes alegria, 1000 vezes prosperidade, 1000 vezes mais favor, 1000 vezes mais oportunidades, em o nome de Jesus. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja totalmente curado. Eu oro em nome de Jesus, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso nós declaramos câncer, infecções, alergias, inflamações, dores nos pés, dores nas juntas do corpo, braços, pernas, panturrilhas, que haja cura total e completa agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Declaramos saúde. Também eu oro para que todo tipo de problema de saúde, que é impossível uma melhora, que é impossível uma restauração, eu oro para que o poder de maravilhas de Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa. E tudo aquilo que ela não conseguia fazer, que a partir de hoje ela comece a fazer.
Está liberada a palavra com fé. Em o nome de Jesus, libera essa palavra profética, libera essa oração sobre essa vida e sobre essa família. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Quero fazer um pedido especial para você que está entrando aí, que você mande essa oração para toda a família que está passando por uma situação que já chegou ao limite. Já procuraram os especialistas, já foi feito N exames, já foi feito todos os tratamentos. Eu gostaria que você mandasse essa oração para pessoas próximas de você que estão passando por situações que são impossíveis aos olhos humanos de serem resolvidas. Mande essa oração de agora para essa pessoa. Amém? Para essa família orar. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço isso para você. Eu quero começar essa oração dando um testemunho. O testemunho do Tauan escreveu assim: a paz, que Deus abençoe o seu ministério e família. Tive um problema na perna esquerda, que estava muito inchada, vermelha e com febre que queimava. Fui ao médico, mas disseram que era artrose no joelho. Continuei com a perna inchada e febril. Não dormia, não conseguia andar de tanta dor. Comecei a ouvir o Senhor no YouTube no ano passado. Já em desespero e chorando muito, na oração das 6 no final, o Senhor começou a orar e estendeu a mão e eu levantei do sofá. Orei junto, clamando a Deus pela cura. Naquele momento senti um fogo subir dos pés até a coxa. Um calor muito forte. Assim que terminou a oração, agradeci a Deus pela sua vida. Dormi e no outro dia, de manhã, acordei curada. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, pela sua vida, família e ministério. Depois fui ao médico pedir um ultrassom da perna e o resultado mostrou que eu tive trombose há muito tempo, mas Deus me curou. Agradeço a Deus por ter conhecido o Senhor. Que coisa linda seu testemunho, irmã. Deus abençoe Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? E eu peço a cada pessoa que está entrando nessa oração, mande essa oração para os seus grupos, para a sua família, mas mande também para aquelas pessoas que talvez você não tenha nem muita convivência, mas que você sabe que essa pessoa está passando por um problema de doença, está passando por uma situação difícil. Manda para essa pessoa aí, manda para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero agora entregar uma palavra do céu. Eu tenho me preocupado muito com como que as pessoas estão descuidadas com aquilo que elas falam. As pessoas, elas estão abrindo a porta para o inimigo através das suas palavras. Hoje eu quero falar sobre a boca grande. Esse é o tema, a boca grande. Nós sabemos como uma crítica, como uma injustiça, como uma difamação pode prejudicar uma pessoa. Às vezes não prejudica ela no sentido de, trazer um grande estrondo, mas prejudica o coração, dói nas pessoas que acabaram ouvindo aquilo de forma e que aquilo é uma injustiça. Eu quero mostrar 2 versículos aqui para você, que é Provérbios 18, 21. A língua tem o poder da vida e da morte. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente coloca na boca. Você não vai comer qualquer coisa. Você só come aquilo que você gosta e também aquilo que você precisa. Bem, a nossa língua é exatamente isso. O que a gente fala é exatamente isso. A gente só tem que falar aquilo que nos faz bem. E quando nós falamos o que é mal, nós nos metemos em encrenca. Isso não vai ser bom para nós. É como comer uma comida que você não gosta.
É como comer certos legumes que você não gosta. E Provérbios 16, 28 diz: o homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador, que consegue separar os maiores amigos. A Bíblia diz que o homem perverso, está falando do fofoqueiro aqui, que semeia contendas, que separa pessoas, que coloca a gente em apuro. Essa pessoa é um homem perverso, a Bíblia diz. É um homem perverso. E o homem perverso, já há consequências na palavra de Deus para a vida dele. A Bíblia diz que o homem perverso terá sérias consequências na vida. Agora, a fofoca pode até parecer uma fofoca pequenininha, mas ela tem um poder destruidor, ela tem um poder de destruir relacionamentos, ela tem um poder de destruir negócios, ela tem um poder de difamar uma pessoa, porque a partir do momento que existe uma fofoca, a partir do momento que existe, sabe, uma inverdade, e um detalhe, não é tudo que se é falado, não é tudo que se é postado até na internet que se é verdade. Tem coisas que não são verdade, mas as pessoas não buscam averiguar. E como eu disse para uma pessoa esses dias, a partir do momento que você conhece alguém, você tem que se posicionar e dizer: olha, conheço fulano, isso não é do feitio dele. Semana que passou alguém me disse: olha, fulano falou tal coisa. Eu disse: conheço ele. Não iria falar isso. Não iria falar: ah, mas a fulana disse. Não. O fulano não iria falar isso. Você tem que entender que tem gente que é fofoqueira. Tem gente que é boca grande. E ela quer muitas vezes, sabe, inventar coisas, lançar palavras contrárias, separar amigos, desfazer laços, quebrar vínculos através da língua, através do maldizer. Então entenda, a fofoca divide, a fofoca prejudica e a fofoca esfria o amor. A fofoca esfria o amor. Porque a partir do momento que a gente sabe que uma pessoa falou mal da gente, mesmo que a gente perdoe aquela pessoa, nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu tenho para mim isso. Porque perdoar e esquecer são duas coisas completamente diferentes. Eu perdoo, mas não esqueço. Por que Deus, ele, sabe, quando a gente perdoa alguém, Deus ainda, Deus nos deu a memória para que a gente continue a lembrar daquilo que aquela pessoa nos fez. Porque a memória, ela mostra a você que a relação com aquela pessoa não dá para ser mais a mesma. Não dá para ser mais a mesma. A partir do momento que ela quebrou a sua confiança, a partir do momento que ela difamou, a partir do momento que ela fez fofoca, ela quebrou algo. Ela quebrou algo, não só no natural, mas no espiritual em relação a você. Então entenda uma coisa, não se trata apenas do que você diz, mas do que você permite ouvir. Porque o fofoqueiro, além dele estar errado, ele está, de alguma maneira, disseminando contendas, disseminando confusões, disseminando encrenca. E quem ouve de forma passiva, sem se posicionar, está também cometendo o mesmo erro do fofoqueiro. Então, é que nem aconteceu comigo. Essa pessoa disse: ó, fulano falou. E eu disse: não, fulano não falou. Por que eu tive que dizer fulano não falou? Porque eu conheço o coração daquela pessoa. Eu trafego no mesmo meio. E eu tive que dizer: não falou. Não falou. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Porque, sabe, é aquela coisa, me disseram. Né? Me disseram tal coisa. Aí eu achei tal coisa. Eu pensei que era assim. Mas
olha o tanto de pontos de interrogação que cria com essa forma de falar. A pessoa deixa subentendido, né? E isso acaba abrindo caminho para várias interpretações. Ou seja, nós temos que ter cuidado, porque se nós estivermos falando de uma pessoa de caráter, mesmo que essa pessoa não seja uma pessoa de Deus, mas que seja uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, mas ela não é da mesma fé, um exemplo, tá? Bem, Deus vai lutar a causa dela. Por quê? Porque ela não tem culpa daquilo que acusam ela, daquilo que disseminam. Entende? Então preste atenção. O que você tolera em segredo, mais cedo ou mais tarde, destruirá em público. O que você tolera em segredo. Então muitas vezes você ouve coisas, sabe? E que você não é capaz de se posicionar, você não é capaz de dizer, ei, não é por aí. Aquilo depois, por você não ter cortado, aquilo pode, sabe, ir a público, aquilo pode de alguma maneira trazer uma destruição para aquela pessoa, trazer uma perda, até para aquela empresa. Alguém começa a dizer, aquela empresa está mal nas finanças, e aquilo ali começa a correr no mercado, está mal de finanças, está falindo, está com problema. Daqui a pouco quem investe naquela empresa, quem compra, não quer mais ir lá. Só que a pessoa que gerou toda essa fofoca, a pessoa que gerou toda essa conversa, essa pessoa, ela está agindo de forma errada. E não só agindo de forma errada, ela está abrindo portas para o mal agir na vida dela, porque a Bíblia diz que Deus abomina certos pecados, e um deles é o pecado da fofoca, da mentira, da invenção, da inveja, quando a pessoa fala demais, fala o que não sabe, fala o que não tem ciência. Ela ouviu falar, ela achou, mas não era aquilo. Toda injustiça é visitada por Deus. Toda injustiça. Você terá que prestar contas por cada palavra ociosa que falar. Então eu vou prestar conta por cada palavra que saiu da minha boca, assim como você. Cada um de nós vai prestar contas a Deus. E um detalhe, Deus pode perdoar um fofoqueiro, mas não vai isentar ele das consequências. Deus pode perdoar um fofoqueiro, mas não isenta ele das consequências. É claro que você pode tomar certas atitudes, claro que você pode você pode procurar justiça se alguém lhe difamou, certo? Porque alguns dizem assim, não pode fazer isso, não, é um direito seu. Só que tem certas coisas, sabe, que a justiça de Deus, eu posso dizer assim, é o aconselhável. Não, tem coisas que é melhor colocar na mão de Deus, porque Deus sempre faz justiça, sempre. Olha, eu posso lhe dizer por experiência própria, Deus sempre faz justiça aos seus filhos. A pior coisa que tem é você querer tocar naquilo que Deus colocou na vida de alguém. É querer tocar naquilo, sabe? É querer tocar. Por exemplo, a pessoa foi promovida no trabalho e foi Deus que promoveu ela. Aí estão lá atacando ela, invejando ela e dizendo que ela não é capaz para aquele cargo, que ela, na verdade, ela conseguiu aquele cargo porque ela é o tipo de pessoa que procura agradar todo mundo, ela é uma pessoa falsa e por isso que ela conseguiu isso. Foi Deus que abriu aquela porta, cuidado. Foi Deus que deu para aquela pessoa aquela oportunidade. Foi Deus que está abençoando ela financeiramente. É Deus que deu aquele ministério para ela. Ou seja, aquilo que é Deus que faz e você coloca a mão, é perigoso. O que você está falando, você está chamando. Então, se eu estou falando mal de uma pessoa, se eu estou criticando uma pessoa, eu estou chamando para mim. Eu estou chamando o quê? Estou chamando para mim o mal. Quando eu falo mal de uma pessoa, quando eu critico uma pessoa,
Eu estou chamando para mim aqueles espíritos imundos que estão ao redor buscando a quem possa tragar, eles estão entrando. Porque falar mal das pessoas, a Bíblia diz que é perversidade. E a perversidade atrai demônios. A perversidade atrai o que não é bom, atrai tristeza, atrai problemas para a alma. Você pode ter certeza de uma coisa, a pessoa que fala injustamente do outro, ela está atraindo, ela está chamando coisas para a vida dela. Antes de falar, pergunte a si mesmo, isso edifica? Será que o que eu vou falar vai edificar uma pessoa? Ou só estou querendo puxar assunto? Né? Isso é verdade? Porque essa coisa de, me disseram, eu acho, eu parece ser, isso não é de Deus. É verdade? E a terceira coisa, isso glorifica a Deus? Se eu falar isso dessa família, se eu falar isso desse pastor, se eu falar mal do meu patrão, se eu falar mal da pessoa que tem me ajudado até aqui, será que isso aqui está glorificando a Deus? Faça da sua boca uma fonte de vida e não de destruição. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Espero que essa palavra tenha ajudado você, certo? Eu tenho visto, as pessoas parece que perderam o respeito umas pelas outras. Eu vejo gente que chega chorando para mim e disse assim, puxa, falaram mal de mim, né? Tão injusto, eu nunca falei nada dessa pessoa, essa pessoa agora está me atacando. Todo santo dia as pessoas me pedindo oração, porque foram metidas em fofocas, pessoas estão falando mal delas. Gente, não entre nisso, fale bem, ou até, se for para falar mal, não fale. E tudo aquilo que você precisa falar para a pessoa, fale direto para ela, ou fale para Deus. Amém? Eu entrego essa palavra ao teu coração. Sei que é uma palavra de Deus para você. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhar essa oração agora com 8 pessoas. Amém? Eu quero também dar um recado. Essa semana, toda semana, eu estou ainda assinando livros, né, daqueles que foram pedidos na outra semana. Eu estou assinando. Eu já estou há quase 2 semanas assinando o livro. Eu vou entrar agora na 3ª semana assinando livros, E quero pedir a paciência de cada pessoa, porque eu estou assinando cerca de 350 a 400 livros por dia. Já teve dias que eu assinei até mais, porque é muita gente que pediu e a gente está mandando, tá bom? Então, peço a paciência de todos. E se você não adquiriu ainda nosso livro, vá no nosso site. Esses aqui são os nossos 2 devocionais, eles são atemporais, você pode começar a qualquer tempo. Esse aqui é o Café com Jesus 1, que é um devocional, e esse aqui é o Café com Jesus 2. Olha só, ele é um livro extraordinário, vai te abençoar tremendamente. É uma palavra para cada dia, você pode ler 2, 3 devocionais também por dia, que vão edificar a tua vida, que vão te abençoar. Amém? Se você quiser adquirir, vá no meu site www.vinicius7.com.br. Eu também quero aqui agradecer aos nossos parceiros doadores que têm nos ajudado. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que teus negócios prosperem cada vez mais, que o Senhor te honre mais e mais. Eu tenho falado que eu estou na televisão até quando Deus mandar, porque são valores altos que nós pagamos, tudo é mantido por nós e também pelos nossos parceiros. Não pegamos R$1 da igreja, nem 1 centavo, a igreja não nos ajuda com nada. E eu decidi isso. Por que eu decidi isso? Porque eu queria, de alguma forma, poder ir para a televisão e não ser uma sobrecarga para a igreja. E então Deus colocou no meu coração, de eu começar na televisão, que Ele iria me abençoaria nos meus negócios, nos meus projetos, nos meus sonhos, e Ele iria prover. E o Senhor colocou também parceiros, pessoas que foram abençoadas pelo nosso ministério, e essas pessoas, Deus colocou elas no nosso caminho para serem como colunas, parceiros doadores, para que a gente continuasse evangelizando através da televisão. Tem muita gente
através da televisão que não tem internet, às vezes aonde eles moram. Ou a internet pega fraco, ou às vezes não nos conhece também, é tudo isso, né? E através da televisão chega em muitos lugares. Esses dias eu vi, sabe, na rodoviária, as pessoas escutando o programa, já me passaram as pessoas escutando nas lanchonetes, né, de manhã cedo, porque é 5h45 meu programa na TV Bandeirantes. Então eu vejo que estamos cumprindo o ID de Jesus e tem sido maravilhoso. Se você quer ser nosso parceiro, vá até meu site, pegue informações de como ser um parceiro doador e, como eu disse, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe ricamente e poderosamente. E se não puder ser o nosso parceiro doador, ore por nós. Ore para que Deus continue nos abençoando, para que a gente continue sendo fiel, tá bom? Muito bem. E se você não é aluno da minha escola online, da Academia Kingdom Global, e ali nós temos já muitos módulos, inclusive tem módulos proféticos dentro da academia. Eu convido você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Faça a inscrição, é uma escola online, 2 vezes por semana. Agora vai ter meses aí pela frente que vai ser 3 vezes por semana a academia. Então tem muita coisa boa aí para acontecer dentro da academia. Inclusive outras pessoas estão me ajudando dentro da academia. Vão começar a me ajudar, na verdade, e então vai ser enriquecedor, certo? Vai ser enriquecedor. E você que ama o profético, tem coisa muito boa vindo para a academia aí, ainda esse ano, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você permite eu orar por você? Já compartilhou aí com 8 pessoas? Se não compartilhou, quando encerrar, compartilha. Também quero pedir para você deixar sua curtida, lembra? Eu estou sempre dizendo, deixa a curtida quando entrar no vídeo, para que o YouTube mande para mais pessoas essa oração. Oremos agora em nome de Jesus. Espírito Santo do vivo Deus, nós te pedimos, encha-nos da tua presença, encha-nos da graça do Senhor, encha-nos do teu favor. Senhor, nós queremos ter mais fome pela tua presença, queremos ter mais fome pela tua palavra, queremos estar mais perto do teu coração. E te pedimos, santifica nossos lábios. Nos perdoe, Pai, toda vez que falamos injustamente de alguém, toda vez que saiu da nossa boca uma palavra negativa a respeito de uma pessoa, se a difamamos, se de alguma maneira, Senhor, fomos precipitados no falar ou fomos injustos, nós te pedimos perdão, Senhor. Pedimos que o Senhor santifique nossos lábios e santifique nossa vida, que da nossa boca saia pérolas, que da nossa boca saia aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica o nome de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, que neste momento o Senhor toque na vida de cada pessoa que tem sido injustiçada, toda pessoa, Pai, que tem sido difamada, toda pessoa, Pai, que estão de alguma maneira sendo duros ou sendo negativos em relação a ela ou estão a magoando. Senhor, nós perdoamos a todos aqueles que nos ferem e entregamos diante de Ti e te pedimos justiça, Pai, sobre toda injustiça. Em o nome de Jesus Cristo, entregamos
o assunto, a causa nas tuas mãos. Eu apresento a causa de cada pessoa que está aqui nessa oração, que tem sofrido injustiça, que tem sofrido com a maldade, com a inveja, com o ódio das pessoas, que o Senhor dê vitória a ela, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu quero profetizar 1000 vezes mais favor, 1000 vezes mais justiça, 1000 vezes mais aumento, crescimento sobrenatural sobre a vida dela, sobre sua casa, família e negócios. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus Cristo, receba a cura. Seja tocado pelo poder de Deus agora e que toda infecção, inflamação, dores rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro por milagres de toda sorte. Eu oro para que a mão de Deus repouse sobre a tua vida. A mão de Deus repouse sobre a tua saúde. No nome de Jesus Cristo, seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pela mão de Deus, que o poder de Deus agora remova todo jugo espiritual, que todo ambiente pesado seja removido no poder de Jesus Cristo, que a presença de Deus entre aí. Espírito Santo de Deus, nós te celebramos e declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe agora essa oração. Você foi abençoado? Amém. Você foi abençoado. Que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus, a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrando na tua vida, entrando no teu caminho, no nome de Jesus Cristo. Que todo tipo de briga, de discussão, de confusão, de conflitos dentro de casa cessem, no poderoso nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que as coisas voltem a estar no lugar certo. Em o nome de Jesus, coloca tudo no lugar certo. Que todo tipo, Senhor, de desordem cesse dentro dessa casa, dentro dos negócios dessa pessoa, dentro da sua família, no nome de Jesus. Que todo tipo de divisão, que todo tipo, Senhor, de ataque, de confusão, cesse agora, em nome de Jesus. E que essa casa seja uma casa unida, cheia do amor de Deus e cheia da presença de Jesus Cristo. Meu Deus, visita este lar, visita esta família com favor, com graça. É o que nós pedimos a Ti. Também oramos, Pai, para que todo aquele que chegou doente nessa oração seja curado. Todo aquele que chegou com dor de ouvido, com infecções, com inflamações, que haja cura. Sim, Jesus, nós cremos que Tu cura. Nós cremos no Teu poder e declaramos saúde. Em nome de Jesus Cristo, receba saúde, receba força, receba um ânimo do Senhor nosso Deus agora. Senhor, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, contigo e poder compartilhar uma palavra profética para a tua vida e também de fazer uma oração profética. Eu orei hoje pela manhã para que Deus trouxesse oportunidades e orei também por livramentos. E agora à noite nós vamos repetir da mesma dose. No nome de Jesus, vamos orar por livramentos e vamos orar pedindo a Deus o favor dele, as oportunidades certas para a nossa vida, no nome de Jesus. Eu quero começar dando um testemunho que eu recebi da Sueli, e a Sueli escreveu: a paz, eu sigo você há 2 anos e meio, desde que fui alcançada por um compartilhamento. Olha a importância de você compartilhar. E desde então tenho alcançado grandes vitórias.
A minha filha foi curada de um câncer de mama, grau 7, em 2024, para a glória de Deus. E nessa campanha dos livramentos, no dia 16, terça-feira, passei por um livramento. Ao tentar retirar algo congelado de um pirex, a faca escapou e quase me cortei. Aconteceu algo sobrenatural. Ficou apenas um risco e logo desapareceu. Logo lembrei que foi um livramento de Deus. Obrigado, Jesus. Agradeço também pelas suas orações e por nos orientar pela palavra do Senhor. Deus é fiel, Sueli. Olha só, câncer de mama grau 7. Deus é Deus de milagres. Jesus Cristo cura. Não há impossíveis. Não podemos colocar limites no agir de Deus. Nós precisamos, na verdade, de temor de Deus no nosso coração. Temor de Deus. Temor de Deus porque Deus tem sido tão bom. E às vezes não agradecemos a Deus por tantas bênçãos, por tantas coisas boas que Ele tem feito na nossa vida. E hoje Deus me deu uma palavra. Eu quero falar de 3 leis espirituais que podem transformar sua vida financeira e emocional. 3 leis espirituais que podem mudar sua vida financeira e emocional. Então, pega essa palavra, porque ela é muito poderosa. Essa palavra aqui vai fazer você entender muita coisa de como os recursos fluem, de como as bênçãos fluem na nossa vida. Em João capítulo 6, do verso 2 em diante, tem uma passagem maravilhosa, quando Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Calcula-se que ali havia entre 12 a 14 mil pessoas. Era muita gente. Mas preste atenção, olha o que está escrito aqui. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Esse milagre da multiplicação, ele é incrível, porque a primeira coisa que eu vejo aqui é que não tinha pão suficiente para todo mundo. Eram milhares de pessoas e Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas, Jesus então manda com que todos se sentem e ele pergunta para Filipe: o que nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Mas Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele estava experimentando Filipe. O que nós fazemos quando estamos vazios? O que fazemos quando não existe a oportunidade, quando não existe o trabalho? O que nós fazemos quando não existe a cura? O que nós fazemos quando não existe a esperança? O que nós fazemos quando o amor acaba? Então, a primeira lei que você tem que entender se chama a lei do vazio. Escreva isso aqui nos comentários, a lei do vazio. Não tenha medo do nada. Quando não há dinheiro, quando não há trabalho, quando há vazio, é uma oportunidade para Deus fazer algo grande. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra estava desordenada e vazia. E então Deus criou a partir do nada. Deus pode criar a partir do nada. Mesmo que hoje você esteja, numa situação difícil, mesmo que você esteja pensando: eu não tenho nada para dar para os meus filhos, eu não tenho nada de dinheiro para as contas de segunda-feira,
Eu não tenho nenhuma expectativa de que as coisas melhorem, não tenho um cliente para essa casa. Eu preciso vender, eu não tenho um cliente para isso. Acredite, Deus pode, do nada, fazer uma coisa. E a primeira coisa que Jesus fez para alimentar essa multidão, Jesus ele mandou com que todos sentassem. Todos sentassem. Sabe por quê? Porque nós, quando estamos esperando que Deus faça algo na nossa vida, nós temos que esperar por Ele. Nós temos que esperar por Ele. Às vezes é difícil, sabe? Em meio a tantas incertezas, a tantas coisas que vêm contra nós no dia a dia, é difícil a gente aprender a esperar e ver o que Deus vai fazer. Mas Ele sempre faz alguma coisa. Jesus, Ele pode prover um cliente para você. Ele pode prover uma oportunidade de trabalho. Ele pode lhe colocar nas melhores mesas aqui dessa terra. Ele pode trazer o melhor negócio para você. Então, aprenda a acreditar que do nada Deus pode fazer uma coisa. Do nada Deus pode trazer a oportunidade, Deus pode fazer um milagre, Deus pode trazer a saída para essa situação difícil. Ele pode colocar um bom médico no seu caminho. Deus é Deus para nos surpreender. Se do nada Ele criou céus e terra, você acha difícil Deus, Ele realizar um sonho, Ele fazer algo impossível? Deus é Deus e nós não podemos medir o tamanho do poder de Deus. A segunda lei que nós vemos aqui acontecendo é a lei que tudo deve movimentar como um rio, a lei que eu chamo de lei do perpétuo. Por que lei do perpétuo? Porque quando os pães começaram a ser multiplicados, Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e agradeceu ao Pai. E os pães e os peixes começaram a ser multiplicados na primeira fileira, na segunda, na terceira, e daqui a pouco todos já haviam comido, e a Bíblia diz que ainda recolheram 12 cestos. Você tem que entender que quando um milagre começa, ele é como um rio. Só Deus para interromper ele. Homem nenhum pode interromper, nem a incredulidade das pessoas, nem a confusão, nem a perseguição, nem a crítica das pessoas, nada pode impedir. Quando Deus começa a fazer um milagre na tua vida, quando Jesus começa a operar algo grande na sua vida, nada mais para, nada mais impede. Essa lei que tudo deve movimentar como um rio, as coisas têm que fluírem. Você não pode ficar estagnado, por isso continue em movimento, dando, recebendo, abençoando, sendo abençoado. Se Deus está abrindo a porta, entra por ela. Se Deus está dando trabalho, trabalhe. Ah não, mas eu preciso ver se vai dar certo. Vai dar certo. Se Ele abriu, vai dar certo. Se Ele colocou você diante dessa importante oportunidade, Ele vai lhe capacitar, Ele vai colocar as pessoas certas no seu time para que você possa vencer, porque essa lei funciona. A lei do perpétuo. Depois, quando Deus começa algo, Ele termina. Ele termina. Quando Deus começou esse milagre, talvez para alguns discípulos apenas uma família poderia comer, mas Jesus alimentou ali muitas famílias. Foram mais de 12 mil pessoas alimentadas naquele dia. E enquanto todos não se saciaram, um milagre não parou. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele vai continuar. Então, pare de pensar, sabe, que vai faltar. Pare de pensar que Deus não vai fazer alguma coisa, porque Deus está se movimentando na tua vida. Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando no sistema aqui desse mundo. Deus está trabalhando em pessoas que você nem conhece para serem bênção na tua vida. Deus está movimentando coisas. Deus está movimentando gente. Deus está movimentando, sabe, ferramentas para te abençoar. Você não tem ideia do que Deus está fazendo neste exato momento. E a terceira coisa que eu vejo aqui se chama a lei do retorno exponencial. Do pouco, Deus faz muito. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão e ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos.
Deus multiplica o pouco em muito. Deus pega o que é pequeno e transforma numa abundância. Lembre-se, o nível mais baixo de abundância é o dinheiro. Os níveis mais altos estão na sua mente e no seu espírito. Então compreenda, Deus está fazendo muito mais do que você imagina. Deus está, realmente fazendo algo grande. Ele vai pegar, esse pouco que você tem e Ele vai transformar em algo gigante. Então, não fique olhando apenas para aquilo que você tem agora, se você tem alguma coisa. Nós falamos na primeira lei, é a lei do vazio, né? Quando não existe nada. Mas se tem alguma coisa, se você tem um talento, se você tem uma pequena empresa, se você tem um emprego, se você tem uma chance em algo, saiba que Deus vai pegar isso e vai multiplicar em algo grande. Ele pode pegar aquilo que hoje, as pessoas desmerecem que você tem. Talvez as pessoas olhem para aquilo que você tem e elas olhem e digam assim, não vai ser melhor do que nós. Eles não sabem que você tem fé no Senhor. Eles não sabem que você acredita no sobrenatural de Deus. Por isso eu vim aqui para lhe dizer, em nome de Jesus Cristo, Deus vai pegar o pouco que está nas tuas mãos e vai transformar em algo muito grande, em nome de Jesus. Talvez, o que era para alimentar apenas a tua família, vai alimentar mais de 12 mil famílias. Deus é Deus. Deus é Deus para abençoar. Deus é Deus para tornar algo grande. Deus é Deus para elevar. Deus é Deus para movimentar as coisas. E nós temos que ter fé e confiança que para Deus não há impossíveis. Amém? Você crê nessa palavra? Declare aí junto comigo. Deus pode fazer muito além. Em nome de Jesus Cristo. Ele vai pegar do pouco e vai transformar em abundância. Eu profetizo a abundância de Deus entrando na tua vida. A abundância de Deus entrando na tua vida. Desejo o melhor de Deus para você. Agora, mais uma vez, vou repetir essa frase. Lembre-se que a sua maior riqueza não é o que você tem de material, mas a sua mente é uma riqueza e o seu espírito fortalecido em Deus também é uma riqueza. Então, um homem rico não é o homem que tem dinheiro. O homem rico é o homem que tem abundância na mente, ou seja, sabe como fazer as coisas, e abundância no espírito. Está próximo de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é a abundância que está na tua mente, a abundância que está no teu espírito. Essa é a verdadeira riqueza. Mas o dinheiro não é riqueza? O dinheiro é uma ferramenta. Mas a verdadeira riqueza é o que está na tua mente e é o que está no teu espírito. Isso é a verdadeira riqueza. Lembre-se disso. Essa é a palavra para a sua vida. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like. E se você puder compartilhar com 9 pessoas ou mais, faça isso agora. Compartilhe. Olha o testemunho que eu dei no início aqui dessa oração. A mulher recebeu o compartilhamento de uma oração. A filha dela estava com câncer de mama grau 7 e Jesus interviu. Deus pode fazer também isso na sua vida, Por isso, compartilhe com alguém, abençoe a vida de alguém, mande para alguém agora essa live. Mande para um amigo seu, mande para um familiar, mande para um grupo que você está, compartilhe nas suas redes sociais, certo? E domingo agora, nesse domingo às 6 horas da manhã, eu vou lançar uma das campanhas mais ousadas que eu já fiz aqui. Foi algo que Deus me dirigiu. Minha esposa estava na Rede Pérola na segunda e eu fiquei em casa. E o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou muito comigo. Me deu uma estratégia, me deu uma graça para algo. E no domingo às 6 da manhã eu vou compartilhar com você, porque vai ser o encerramento desse propósito. E na segunda nós vamos começar um novo. E é sobre isso que eu quero falar. Ok? Então se organize para estar com a gente aí, em nome de Jesus. Também, rapidamente, falando do meu devocional, Café com Jesus, um lindo devocional, olha só, uma palavra para cada dia do ano. E também cada um desses devocionais tem uma oração. Cada um deles. Também vem uma carta profética aqui para você. E quem adquirir 2,
certo? Até domingo à meia-noite eu vou mandar esse aqui, ó, o meu caderno dos sonhos. O que é o meu caderno dos sonhos? Com pérolas druins. Aqui você vai escrever todas as experiências que você tem tido com Deus. Todas as experiências, tudo que Deus tem falado com você, você vai colocar aqui. Você vai criar um registro disso. Você vai criar um registro disso. Vai ser uma bênção aí na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado, ok? Muito bem, diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Permita-me orar por você. Eu quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, aquilo que você está pedindo a Deus como livramento. Deus é Deus de milagres. Amém? E se você não compartilhou, depois não esquece de compartilhar. Amém? Alguém próximo de você precisa dessa oração. E você vai ser um canal de Deus para abençoar essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrem na vida dessa casa. No nome de Jesus Cristo. Oramos para que os atrapalhos cessem, as confusões cessem, as brigas parem e todo tipo de desentendimento também pare. No nome de Jesus Cristo, que toda mentira caia por terra, que toda maldade e obra de maldição seja quebrada no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu me levanto contra todo tipo de ataque espiritual que essa pessoa ou essa família está enfrentando. E eu dou uma ordem mal, pega tudo que você tem mandado contra essa pessoa e saia no nome de Jesus. Que amarras caiam por terra, que toda ceguez de entendimento, que todo tipo de encantamento seja quebrado em nome de Jesus. Oro pela restauração de famílias, pela restauração de casamentos, pela restauração financeira, pela restauração espiritual. Oro, Senhor, para que essa pessoa, ela e toda a sua casa tenham uma experiência sobrenatural com Cristo. Que a luz de Cristo ilumine essa casa, que a luz de Jesus ilumine este lugar. Nós invocamos o nome de Jesus aqui. Invocamos o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus. Você que está ouvindo essa oração, chame por Jesus agora. Chame, invoque o nome dele. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde a todo aquele que está doente. Declaramos saúde, declaramos a restauração completa, do alto da cabeça até a planta dos pés, a restauração de movimentos, que toda infecção, todo problema no sangue, todo problema nos órgãos, rendam-se a Jesus Cristo. Eu oro por uma restauração total nos órgãos, uma restauração total no sangue, uma restauração na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, opera milagres. Abre portas e traga oportunidades a nós. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo esta casa e que neste lugar resida a paz, a bênção e a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, se Deus, nosso Senhor, quiser, estarei aqui junto com vocês ao vivo, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz e que o Senhor guarde a ti e a todos da tua casa. Até mais.